Finança comportamental é um campo de estudo relativamente novo que tem se tornado cada vez mais popular entre os investidores. Ela procura entender como o comportamento humano afeta as decisões de investimento. Este campo das finanças analisa a psicologia por trás das decisões de investimento e os potenciais vieses que podem levar a investimentos irracionais. As finanças comportamentais têm ajudado a explicar por que os investidores frequentemente tomam decisões irracionais, tais como negociar com muita frequência ou investir em ativos que não são objetivamente lucrativos. Também explica por que os investidores podem ser muito otimistas ou pessimistas em seus investimentos, ou por que podem ser excessivamente influenciados pelas opiniões de seus pares. Ao compreender as forças psicológicas por trás das decisões de investimento, as finanças comportamentais podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas e bem-sucedidas quando se trata de selecionar uma ação, títulos, fundos mútuos e outros investimentos. Olá pessoal! Sou Antônio Dias e esse é o canal Concursando. E hoje abordaremos esse assunto que é de vital importância, não somente para quem vai fazer uma prova de certificação ou de concurso, mas para aquele que pensa em investir ou que já investe. Então vamos lá! Segundo Alan Samson 2015, as finanças comportamentais podem ser entendidas como o estudo das influências cognitivas sociais e econômicas observadas sobre o comportamento econômico das pessoas, utilizando principalmente da experimentação visando o desenvolvimento de teorias sobre o processo de tomadas de decisões do ser humano. Segundo Kahneman, heurística é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz da palavra eureka. Se desejar se aprofundar no assunto, saiba que a área de pesquisa é ampla e complexa, tendo suas raízes remetidas aos primórdios do pensamento grego. No âmbito contemporâneo podemos buscar por hipótese do mercado eficiente e teoria da utilidade esperada, além de homos economicus e homos behaviorales. Feita essa rápida pesquisa no Google, veremos que a teoria da finança comportamental está contida na descrição do homos behaviorales. Então, sabendo disso, podemos imaginar que nesse contexto, o investidor não consome e processa as informações, mas sim, é processado e consumido por elas. Qual seria sua reação como investidor ao ver nas redes sociais a notícia de que uma grande rede de atacadista acaba de contratar um profissional respeitado como seu novo CEO? Ou quando olha um título de uma matéria que diz, empresa cresce pelo terceiro mês seguido? Ou ainda que determinado investimento rendeu 20% no último ano? Talvez isso não tenha nenhum apelo visível, mas seu cognitivo já processou essas informações assim como um dia quente nos faz lembrar de algo gelado, talvez um grande copo de refrigerante com gelo, mesmo que hoje seja consenso os malefícios de tal bebida. A finança comportamental tem como objetivo identificar e compreender a percepção ilusória que conduzem a decisões equivocadas na hora de tomar decisões, avaliação de valores e assumir riscos de forma sistemática. Tendo em vista que raramente agimos de forma coerente e racional, pois estamos sempre sujeitos e propensos às ilusões cognitivas, e pouco propensos e motivados a pôr a mão na massa e levantarmos os dados reais que estão por trás, devido ao grau de complexidade que elas apresentam. Como são guiadas as decisões sob a ótica da finança comportamental? É fato que a finança comportamental não nega as decisões tomadas de forma racional e deliberadas, pois essa dualidade comportamental contribui para o funcionamento do mercado. Mas também é fato que nossa percepção ilusória nos guia por caminhos que nos levam às heurísticas, ou regras práticas de orientação no julgamento e avaliação do investidor, tendo como resultado, os vieses. Em uma instituição financeira, o cliente antes de fazer a primeira aplicação deve responder um questionário chamado API, ou Análise de Perfil de Investimento, para que seja identificado entre outras coisas o grau de conhecimento do cliente sobre produtos financeiros, seu grau de aversão ao risco e suas motivações. Principais heurísticas. 1. Heurística da disponibilidade. É uma tendência a basear nossas decisões com base nos exemplos facilmente acessíveis da memória. Como julgar como mais prováveis os acontecimentos que recordam melhor,
por serem mais salientes ou mais recentes, do que acontecimentos de igual frequência cujas instâncias não são tão facilmente recordadas. Exemplo. Qual capital brasileira você acha que é mais violenta? Mas, depois de ter respondido mentalmente, pare e reflita se sua opinião foi formada em dados ou em noticiários de algum telejornal que retrata diariamente a violência daquela determinada cidade. 2. Heurística da representatividade. É a tendência a atribuir um nível de probabilidade maior a eventos ou ocorrências que tenham características semelhantes a outros eventos já experimentados. Esse é um atalho mental que se baseia na comparação de uma situação com estereótipos já concebidos pela nossa mente. Existem muitos exemplos desse tipo de heurística no cotidiano, pois muitas conclusões são baseadas em estereótipos que não refletem a realidade. Por exemplo, quando você pensa que todos os italianos são calorosos e expressivos, ou que todos os homens são bons em matemática, essa é uma heurística da representatividade. Essa heurística pode nos levar a conclusões erradas, pois ela se baseia em generalizações e estereótipos. O que vem em sua cabeça quando escuta as palavras negro, índio, branco, amarelo no contexto histórico? Agora, se mudar o contexto para regiões, pense nas palavras baiano, cearense ou sulista. 3. Heurística do status quo. É a tendência de manter o status quo, ou seja, manter o curso das coisas como elas são. Em síntese, ele faz com que a pessoa queria manter a situação na qual ela se encontra. Em outras palavras, a pessoa evita que mudanças ocorram no cenário que ela está. Inclusive, o termo status quo deriva do latim e significa estado atual. O status quo também se aplica ao governo e às instituições que procuram manter um sistema social, político e econômico estável, resistindo a mudanças significativas. Por exemplo, um governo pode procurar manter a mesma estrutura de leis e regulamentações, a fim de evitar que haja mudanças significativas no cenário político. Você já ouviu as frases cachorro velho e aprende truques novos ou em time que está ganhando não se mexe? 4. Heurística da ancoragem. É a tendência de se basear em informações que são facilmente acessíveis para determinar o que é verdadeiro ou não. A heurística da ancoragem se traduz na escolha de um ponto de referência relativamente arbitrário, âncora, que vai influenciar demasiado o julgamento. A heurística da ancoragem faz com que os indivíduos se afastem muito pouco do ponto inicial. Isso significa que as decisões são influenciadas pelo primeiro dado disponível e podem se tornar muito diferentes daquilo que seria a escolha ótima. 5. Heurística da aversão a perdas. É a tendência de se focar mais nas perdas do que nos ganhos. O que é e como acontece a aversão à perda? A aversão à perda se baseia em estudos psicológicos que concluíram que as pessoas atribuem um peso maior a uma perda que a um ganho de mesmo valor. Quando ocorre esse viés? Esse viés pode acontecer tanto antes do investimento quanto após a realização de aplicações financeiras. Antes do investimento, os indivíduos podem ser reticentes a arriscar seu dinheiro ao considerar que a perda pode ser maior do que o ganho. Já depois do investimento, podem ser mais resistentes a vender suas ações ou outros investimentos, mesmo que o preço esteja em queda, pois a perda é percebida como maior do que o ganho. 6. Heurística da confiança excessiva. É a tendência a confiar excessivamente em informações que são conhecidas, mesmo que elas não sejam necessariamente verdadeiras. O excesso de confiança é um dos vieses cognitivos mais comuns e tem como consequência a tomada de decisões que não são racionais, ou seja, não se baseiam em fatos e dados. Esse viés surge quando a pessoa tem uma visão otimista demasiada em relação a um determinado assunto ou projeto. Isso pode fazer com que ela subestime os riscos envolvidos, negligencie informações importantes ou tome decisões superficiais. 7. Heurística da avaliação da sorte. É a tendência a considerar eventos como prova de sorte ou azar, baseando-se na percepção intuitiva e não na análise racional. Por exemplo, alguém pode acreditar que um ataque de pânico ocorreu porque elas tiveram sorte na loteria ou que tiveram azar em um jogo de cartas. Esta heurística é comum em culturas que acreditam em superstições e presságios, e é frequentemente usada como explicação para eventos inesperados ou inexplicáveis.
Embora possa às vezes fornecer conforto ou explicação para o ocorrido, ela é geralmente considerada um pensamento irracional. Na teoria do prospecto, ficou demonstrado por Kahneman que as perdas possuem um peso maior na decisão de investimento, conforme relacionado abaixo. Teoria da utilidade esperada e perda igual ganho. A teoria da utilidade esperada e perda é uma teoria econômica que descreve como as pessoas tomam decisões quando enfrentam um risco. Esta teoria afirma que as pessoas são mais propensas a aceitar ou enfrentar o risco se o ganho potencial for maior do que a perda potencial. A teoria é baseada na ideia de que as pessoas têm uma utilidade esperada para perdas e ganhos e que, com base nesta utilidade esperada, elas usam seus recursos para maximizar a razão entre ganhos e perdas. A teoria da utilidade esperada e perda é amplamente usada para explicar comportamentos de investimento, pois explica como os investidores avaliarão a relação risco-retorno de uma determinada ação antes de decidir se investirão ou não. Teoria das perspectivas e perda igual a 2x ganho. A teoria das perspectivas e perda 2x ganho é uma teoria de investimento que se baseia na ideia de que, quando se investe em um ativo, é importante lembrar que há uma possibilidade de perda de 2 vezes o montante investido. Esta teoria incentiva os investidores a estabelecerem limites para qualquer investimento, para que possam limitar as perdas em caso de resultados adversos. Para que esta teoria funcione, é importante que o investidor saiba qual o limite de risco aceitável para o seu investimento, para que possa calcular o montante máximo que pode perder caso o investimento não seja bem-sucedido. Esta teoria também incentiva os investidores a limitar o seu risco a um máximo de 2 vezes o montante investido, para que possam maximizar os ganhos ao mesmo tempo. Isso significa que os investidores tendem a sentirem mais dor ao tentar evitar as perdas do que a alegria de ganhar. É por isso que a análise de risco e retorno é tão importante para um investidor. A análise de risco e retorno é fundamental para identificar e avaliar os riscos e potenciais retornos de um investimento. É importante lembrar que os riscos e retornos estão diretamente relacionados, o que significa que quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. É importante que os investidores saibam analisar os riscos e retornos de seus investimentos, pois a análise de risco e retorno ajuda a identificar investimentos com menos risco e maior retorno. Não raro o investidor pode ser tomado por um otimismo irrealista. Muitas vezes, é essa avaliação ilusória que leva um pequeno empreendedor a assumir o risco de abrir um negócio, sem fazer uma avaliação detalhada dos cenários. Ele acredita que avaliou muito bem e foi capaz de analisar todas as possibilidades. É por essa suscetibilidade que, na maioria das vezes, os investidores individuais do mercado acionário se saem pior do que as instituições financeiras. Os investidores são mais facilmente levados pelos fatores emocionais. Em função do otimismo do mercado, compram na alta e, por medo, vendem na baixa. Além disso, os investidores independentes costumam ser bastante influenciados pela mídia, a qual não é a melhor fonte de informação sobre as ações mais promissoras para investimentos de longo prazo. É aqui que entra a importância da finança comportamental. Ela ajuda a entender como o comportamento econômico humano é influenciado pelas emoções, heurísticas e ilusões cognitivas. A finança comportamental estuda como esses fatores afetam as decisões de investimento e como os investidores podem se beneficiar ao adotar estratégias de investimento mais conscientes e conscientes. Ao compreender melhor como nossos próprios sentimentos e heurísticas influenciam nossas decisões de investimento, podemos tomar decisões mais informadas, racionais e lucrativas. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do assunto. E até a próxima!